Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar sobre as maiores serpentes do mundo, tanto atuais como extintas. Embora existam relatos populares de cobras com 10 metros de comprimento, tanto para pítons como para sucuris ou anacondas, a realidade é que provavelmente essas cobras não chegam a esse tamanho todo não. Só uma observação, é importante diferenciar tamanho médio de tamanho máximo. Por mais que indivíduos possam eventualmente ter tamanhos fora do normal, nós estamos falando aqui do tamanho médio das espécies. É mais ou menos como dizer que os seres humanos têm 2,5 metros de altura. Por mais que muito raramente alguns indivíduos humanos possam chegar a essa altura, nem de longe ela representa o tamanho normal da nossa espécie. Mas no passado, algumas serpentes chegaram e até ultrapassaram os 10 metros de comprimento. E nós vamos começar pela Gigantophis. Antes da descoberta da Titanoboa, a Gigantophis era considerada a maior cobra de todos os tempos. Ela era uma serpente que algumas estimativas apontam que podia chegar a quase 11 metros de comprimento. Entretanto, trabalhos mais recentes colocam ela com um tamanho máximo de 7 metros de comprimento, o que é enorme, mas menor que as estimativas iniciais. A Gigantophis foi encontrada em rochas da região norte do deserto do Saara, onde hoje ficam territórios do Egito e da Algéria, e viveu no final do Eoceno, há cerca de 37 milhões de anos atrás. Ela fazia parte de um grupo de serpentes conhecidas como Matsoide, que não eram venenosas e já foram identificadas como parentes próximos de cobras como jiboias e sucuris, mas que hoje esse grupo é entendido como um grupo completamente diferente. Essas cobras deveriam capturar suas presas utilizando constrição, ou seja, se enrolando e pressionando seu corpo em volta do corpo da presa. Outra serpente desse mesmo grupo é a Sanagé indicus, que apesar de não ser muito grande, ficou conhecida como a cobra que comia dinossauros, pois seu esqueleto foi encontrado associado ao ninho de um dinossauro saurópode. A Sanagé tinha em torno de 3,5 metros de comprimento, semelhante a uma jiboia atual, e viveu onde hoje é a Índia há cerca de 68 milhões de anos atrás. Agora, a serpente que ficou mundialmente famosa por ser a maior cobra da história foi a Titanoboa. Mas será que ela era muito maior do que as cobras atuais? Com certeza! As estimativas de tamanho para a Titanoboa variam de 12 a quase 15 metros de comprimento. Seu peso ultrapassava 1 tonelada e ela viveu no Paleoceno, há cerca de 60 milhões de anos atrás. E isso é impressionante, já que ela viveu pouco tempo depois da extinção em massa do final do Mesozoico, mostrando quão rápido alguns grupos animais estavam se recuperando dos impactos da queda do asteroide. A Titanoboa pertencia à família Boide, que surgiu há 70 milhões de anos atrás e existe até hoje, incluindo animais como as jiboias e sucuris. Essas cobras não possuem veneno e são bem comuns aqui na América do Sul, o que faz sentido com a localidade onde a Titanoboa foi encontrada, na Colômbia. O nome Titanoboa significa algo como jiboia titânica ou jiboia gigante, já que titano significa titânico ou grande, e boa é uma referência ao gênero da jiboia, que é boa. Já foram encontrados restos de aproximadamente 28 diferentes indivíduos de Titanoboa. Ela conviveu com outros répteis grandes, como crocodilos e tartarugas, num local que foi uma das primeiras grandes florestas tropicais da América do Sul. E não, ainda não era a Amazônia. E o clima quente e úmido da época, que permitiu a formação de uma grande floresta tropical, pode ter sido um dos fatores que permitiu a evolução de um tamanho enorme para a Titanoboa. Um detalhe interessante sobre a ecologia dela é que, inicialmente, a Titanoboa foi pensada como um predador de topo da região, se alimentando principalmente de grandes vertebrados. Entretanto, uma análise recente de elementos cranianos da Titanoboa revelou evidências de que, na verdade, ela seria principalmente piscívora, se alimentando de peixes. Essas cobras fósseis eram incríveis mesmo. Mas será que as nossas maiores serpentes atuais são parecidas com essas cobras extintas? Para nos ajudar a responder essa pergunta, nós vamos contar aqui com a presença do Cláudio Machado,
um biólogo especialista em serpentes e que comanda um excelente canal aqui no YouTube chamado Papo de Cobra. Oi, Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui no Zoomundo. A gente fica muito feliz de receber você aqui nessa análise. E, por favor, se apresente então para o nosso público. Oi, eu queria agradecer o convite. Eu sou muito fã do Zoomundo. Sou até colaborador do Zoomundo, porque eu acho que é uma coisa que precisa ter, e aí já estou avisando o pessoal que está assistindo, quem ainda não colabora, quem não é membro aqui do Zoomundo, por favor, seja, vocês vão ajudar muito eles, tenho certeza disso. O meu nome é Cláudio Machado, eu sou biólogo, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, no Instituto Vital Brasil, e tenho um pequeno canal aqui no YouTube chamado Papo de Cobra, né, que a gente fica falando sobre serpentes para o público de uma forma geral, tentando tirar dúvida do pessoal e mostrando mais ou menos essa fauna linda que eu adoro, porque eu trabalho com isso desde que me formei há alguns anos atrás, que eu não vou falar tanto para não parecer que eu estou muito velho. As serpentes são incríveis mesmo, tem uma história evolutiva maravilhosa. E, bom, já que nesse vídeo a gente está falando das maiores serpentes do mundo, a gente queria saber, em primeiro lugar, né, a gente vê 2 nomes sendo utilizados, anaconda e sucuri. Elas são a mesma cobra? E onde que essa espécie vive? Sim, elas são a mesma cobra. Na verdade, em português, a gente chama de sucuri, e os americanos chamam de anaconda, né? Embora sejam 3 espécies no Brasil, né? A gente tem, a mais conhecida delas é a chamada sucuri verde, a Eunectes murinus, que é a maior delas, e eu acho que é o que chama realmente mais atenção, mas tem um grande problema, né, com aquelas crendices, aquelas lendas que tem, que as pessoas acham que sucuris alcançam 10, 15, 20 metros, e não é verdade, né? Eu sei que vai chover um monte de comentário aqui dizendo que já viu sucuri desse tamanho, mas comprovadamente a gente só tem sucuri até 8 metros de comprimento. O interessante é que a gente fala dessa coisa do tamanho da sucuri, né, de 8 metros, mas tem um registro que foi feito pelo Marechal Rondon, se não me engano, nos anos 50, que ele diz que viu uma sucuri de 12 metros. Nossa. E, gente, é estranho, né? Mas só ele viu. E é meio estranho chamar o Marechal Rondon de mentiroso, né? Então, a gente que trabalha na área, a gente brinca dizendo que a sucuri tem 8 metros, exceto aquela que o Marechal Rondon viu, que tinha 12, mas é um caso totalmente isolado, só para a gente não chamá-lo de mentiroso, porque fica muito feio. Bom, já que a gente está falando, então, de anaconda, né, sucuri, anaconda, Cláudio, você assistiu o filme Anaconda? A gente sabe que é um filme de monstro, né, a gente considera um filme de monstro, então não está nem um pouco acurado cientificamente, não está preocupado com isso. Mas se você assistiu, eu queria que você dissesse se dá para a gente aprender alguma coisa relevante ali nesse filme. O que você acha? Esses filmes que são sensacionalistas com cobra, eu sou obrigado a assistir por motivos profissionais. Não tenho a menor vontade de assistir um negócio desse. Mas assisti as 4 Anacondas, né? Porque foi feita quase que uma série disso aí. E a gente não aguentou assistir tanto. Acho que a gente parou na primeira. Fizeram bem. Não se ganha nada com isso e respondendo, realmente só tem bobagem ali. Na verdade, você só desaprende qualquer coisa assistindo, não só esse filme, como qualquer filme que a gente fale. Na verdade, se eu puder ampliar um pouco a resposta, praticamente tudo que se fala sobre serpentes no cinema, desde fazer garrote, né, chupar o veneno, quando no caso das cobras venenosas, tudo isso é bobagem, né? Então, é muito complicado. Então, vamos ficar com os canais científicos, e mesmo assim, alguns canais científicos não falam bobagem. E, bom, o outro grupo de serpentes que também é enorme, que vive hoje em dia, são as pitons. Isso. Onde que elas vivem? As pitons, né? Porque a sucuris anaconda a gente sabe que tem aqui na América do Sul, né? Sim. E as pitons, onde que elas vivem? Qual que é o tamanho comprovado que uma piton pode chegar? Então, a gente está falando de 2 famílias diferentes, né? A família da sucuri, a família boídea, que tem não só a sucuri, né? Tem as jiboias, que também são boídeos, as salamantas,
Tem várias espécies aí e que vão ocorrer, como você falou, na América como um todo. As pitons são de uma outra família, é a família Pitonidae, que aí você já vai encontrar na África, na Ásia e na Austrália, né? São animais totalmente diferentes. E a maior piton que a gente tem, a Malayopiton reticulato, que o registro máximo está na faixa de 15 metros. Então, essa é a maior cobra que a gente tem em comprimento. Embora a sucuri seja a maior cobra em peso, né? Se a gente puder pesar, ela é mais pesada, ela é mais gorda, né? Ela é mais pesada do que a Malayopiton. Então, as duas, na verdade, têm os seus títulos. Uma grande em comprimento, outra grande em peso. E chega, então, a Piton tem registro científico de 15 metros? Tem sim. Olha só que legal. E aí também tem histórias, né? Da mesma forma que a gente cria histórias da sucuri, lá eles também criam histórias de Piton com muito maior. Imagino. Gente, mas 15 metros é um monstro. É absurdo, né? É claro, gente, que isso é um tamanho máximo, né? A média não é essa. É bem da menor. mesma forma que a média de sucuri não é 8 metros. Você encontrar uma sucuri de 8 metros é muito rara, né? Normalmente a sucuri está na média de 4, 5 metros, já é uma sucuri bem grande. Eu tive o prazer de criar uma por 36 anos, de 4,5 metros. Ficou famosa no Brasil porque ela participou de uma novela chamada Pantanal, na televisão, na Rede Manchete. Clássico. E que agora vai ter um remake agora da Globo, né? A Globo vai fazer um remake da novela, só que ela está falecida, ela faleceu com 42 anos de idade, e a gente criava ela lá no Instituto Vital Brasil, e ela é nossa atriz, teve o nome, Rafaela, e ela fez Pantanal e fez Médio Maria, que era uma minissérie da Globo. Olha só que legal. Várias aparições, né? Atriz. E tem uma coisa que pouca gente sabe, eu acho que é inédito, se eu não estou enganado. Quando ela morreu, ela teve um obituário numa revista, na revista Piauí. Mentira! Sim, depois eu posso até mandar para vocês a matéria. Na última página. Bota no link. Na última página da revista Piauí, teve um obituário falando sobre ela, de tão famosa que ela. Eu realmente não conheço nenhuma outra cobra que tenha tido obituário na revista, então eu acredito que tenha sido a única. Sensacional. Nossa, adorei saber a história da Rafaela, né? Rafaela. Bom, Cláudia, a gente viu aqui anteriormente que tanto a Gigantophis como a Titanoboa, elas não eram serpentes peçonhentas, né? Matavam ali por constrição. E a gente queria que você comentasse se é o mesmo método utilizado pelas sucuris e pitons e como que esse método funciona. Como que a presa morre? Por que a presa morre dessa forma? Também. Boídeos e pitonídeos também matam por constricção. Nenhum dos dois grupos tem veneno, né? E muita gente acha que a cobra, quando enrola na sua presa, ela vai quebrando os ossos. Né? Tem muita gente que fala, ela faz uma pasta de ossos para poder engolir. Isso não é verdade. Na verdade, o que ela faz é, na hora que ela faz a constricção, ela acaba comprimindo os vasos sanguíneos. E aí o sangue para de circular e, obviamente, a presa acaba morrendo. Então, ela acaba matando por isso. Até pode acontecer dela quebrar uma costela, até pelo formato da caixa torácica, mas ela não faz uma pasta de ossos, ela não tem força para quebrar esses ossos do jeito que o pessoal fala. A causa da morte é parada cardiorrespiratória, vamos assim dizer. Exatamente. É isso que leva o animal a circulação para, e isso que o bicho acaba morrendo. Como ela está na água, muitas vezes é associado ao afogamento. Né? Ela enrola e acaba afundando com o bicho. As cobras têm um pulmão muito grande, praticamente 2/3 do corpo de uma cobra é pulmão, né? E aí é pulmão no singular, eu não errei o português não, porque as cobras só têm um pulmão desenvolvido, o outro é atrofiado, é só o esquerdo. Né? E aí muita gente acha, quando a gente fala respira pelo pulmão, né, é singular mesmo. E aí ela consegue armazenar muito ar, então ela pode ficar debaixo d'água horas. E aí a presa é afogada junto com a constricção, você ainda consegue afogar o animal. Bom, em relação à alimentação, sucuris e pitons se alimentam dos mesmos tipos de presas? E também falando um pouco dessa questão de cultura popular, de mitos das pessoas, elas apresentam algum perigo para os humanos que convivem próximos delas?
Então, elas se alimentam basicamente das mesmas coisas, pequenos mamíferos, né? Alguns nem tão pequenos assim. E as crendices vêm a partir daí também, né? Muita gente fala que uma sucuri consegue comer um boi inteiro, um boi adulto, que eu estou dizendo. Quem fala isso, eu acho que nunca viu um boi na vida, ou nunca viu uma sucuri, né? Porque é impossível você abrir a boca a ponto de engolir um boi. Pode ser um bezerro, uma sucuri grande, um bezerro pequeno, um porco do mato, uma capivara, sim, algum mamífero menor, ou um jacaré, né? O jacaré é até grande, mas o formato do jacaré, por ele ser um tetrápoda, né? E a cintura escapular é diferenciada, ele não é bípede, né? Então isso já ajuda bastante. Então o formato do jacaré facilita também ela engolir. E aí, isso que vocês falaram do perigo que ela pode ter em relação a atacar um ser humano, a gente não tem no Brasil nenhum registro oficial de uma sucuri que tenha se alimentado de uma pessoa. Apesar de que a gente tem várias fotos e vídeos montados que provam exatamente o contrário, né? Eu costumo dizer que hoje em dia, com a nossa tecnologia, fotografia e filmagem prova aquilo que você quiser. Né? Mas a gente não tem. Tem registro, se eu não me engano, na Bolívia ou no Peru, de sucuris que se alimentaram de recém-nascidos. A mãe estava lavando roupa na beira do rio, deixou o cesto com a criança, um recém-nascido, e aí tem registro disso. Mas isso é extremamente raro, até porque nós não somos o alimento dela. Claro. Né? Então, é uma situação completamente atípica. E como a gente estava falando das pitons, para as pitons tem. Eu acho que 1 ou 2 registros de uma piton se alimentando de um ser humano que também era um adulto, mas pensa, né, na região da Ásia, normalmente o pessoal oriental é menorzinho, né, mais magro, assim. Jovem, mais magro. Biotipo, né? É outro biotipo do nosso, né? Então tem registro disso. Mas não é regra, né? Agora, claro que o bicho se defende, né? O animal não é bobo. Então, se você entra no rio e começa a ir em cima dela, tentar pegar, ela vai morder, ela vai tentar, pode até te matar, pode enrolar em você e você ser afogado. Mas daí a se alimentar de você é outra história. Tá? Perfeito. Bom, Cláudio, para encerrar aqui, a gente gostaria que você comentasse sobre a questão da conservação dessas serpentes, que a gente está falando, né, das espécies de pitons, das espécies de sucuri. Como está o status de conservação delas? Elas estão ameaçadas ou não? E qual que é a importância delas para o equilíbrio dos ecossistemas que elas fazem parte? Então, normalmente as pessoas não conseguem encontrar sucuri porque é um bicho, né, muito grande, fica na água, então normalmente você não encontra. Tem algumas situações em que facilita isso. Agora, essa época que a gente está vivendo, no inverno, né, elas saem para termorregular, elas vão ter que levar a sua temperatura pelo sol. Então ela fica mais fácil. Nas últimas semanas a gente tem visto na imprensa várias pessoas que encontraram sucuris, né? Ou na época de reprodução. Na época de reprodução também, elas acabam se reunindo e você encontra com mais facilidade. Mas, infelizmente, as pessoas, não só com sucuri, isso vale para cobra de uma forma geral, tem aquela coisa do animal ser o vilão da história. Né? Essa semana mesmo, a gente viu pessoas registrando atropelamentos propositais de cobras. Né? Cobras que passavam na estrada e a pessoa passava por cima, dava ré, passava de novo por cima e sucessivamente. O bicho não representa nenhum perigo, né? Você está ali no carro. Né? A gente sempre fala isso, né? Cobras, de uma forma geral, né, elas não representam perigo se você não for junto delas. Elas não vão atrás de você. Né? Às vezes acontece um acidente porque você pisou numa cobra sem você ver. Esse acidente é totalmente involuntário. Mas a gente costuma dizer que se você viu uma cobra, e aí eu vou generalizar, não é só sucuri, qualquer cobra, se você viu uma cobra, só tem acidente se você quiser. Né? Elas não fazem nenhum tipo de mal. Então, o nosso problema está nisso. Né? O homem continua destruindo o ambiente delas. Né? A gente está com o nosso bioma, os nossos biomas estão sendo cada vez mais devastados. A gente faz uma ocupação irregular do ambiente. E, às vezes, as cobras aparecem próximos das casas, nas cidades, e a gente acha que a cobra invadiu a casa ou invadiu a cidade. É muito comum vocês verem essa matéria assim no jornal, cobra invade não sei o quê. Né?
quem invade não é a cobra, a gente é que invade o ambiente delas, a gente está destruindo o ambiente delas, e é isso que a gente tem que passar a entender. Se a gente começar a respeitar mais as outras espécies, afinal, gente, a gente está aqui nesse planetinha azul, que, para só lembrar as pessoas, ainda é redondo, tá? Nós estamos no século XXI, a gente tem que lembrar que a Terra é redonda, e tem que falar, não tem jeito. E a gente está nesse planetinha azul compartilhando com diversas outras espécies, né? Nós não somos melhor nem pior que nenhuma delas, somos apenas mais uma. E quando a gente acaba com a natureza, na verdade a gente não está acabando com o planeta, né? A gente está acabando com a nossa existência no planeta. O planeta vai continuar muito bem, vocês falam muito bem dos bichos fósseis, que agora são fósseis, os bichos que foram extintos, que passaram por aqui, foram embora, e o planeta continua bem obrigado. E a gente está tentando se aproximar desses animais. Daqui a pouco quem está extinto é a nossa raça, a raça humana, né? E o planeta continuará bem obrigado, se bobear até melhor do que quando a gente está aqui. Perfeito, maravilha. Cláudio, muito obrigado pelas suas colocações, contribuiu demais com o vídeo, enriqueceu muito, inclusive com várias coisas que a gente não sabia aqui, então muito obrigado de verdade por ter participado aqui do vídeo. Obrigada mesmo, Cláudio. Eu que queria agradecer muito o convite de vocês, tá? E dizer que eu estou à disposição para bater papo, coisa que eu mais gosto é bater papo, não é à toa que o canal chama Papo de Cobra, então a ideia é bater papo sobre cobra ou qualquer outra coisa que vocês estejam afim. Com certeza a gente vai querer a sua presença aqui mais vezes para bater mais papo sobre cobras. Inclusive, pessoal, quem não conhece ainda o canal do Cláudio, a gente vai deixar linkado aqui na descrição, então vão lá, curtam os vídeos dele, se inscrevam, porque ele faz um trabalho excelente. É isso aí, não se esqueçam lá de comentar também sempre nos vídeos, dar o like, contribuir, porque isso ajuda muito. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.